Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco e saber o que Deus está realizando e o que Ele quer realizar na terra. Desta vez, venha conosco até Israel. Você pode ver que é um país tão pequenino, mas Israel tem trazido para o mundo tantas perguntas, principalmente para o povo de Deus. Vamos ver com nossos irmãos, com o reverendo William Glauschauer, vamos ver com a pastora Val o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer falar sobre por que Israel. Por que Israel? Vamos responder essas perguntas? Não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem, é com muita alegria que nós temos aqui conosco reverendo William, a Val, uma alegria ter vocês aqui. It's a joy to have you. Thank you. It's great to be here. Ok. Pastora Val vai estar nos ajudando. Val, eu gostaria que você nos apresentasse o reverendo William. Claro. O reverendo William, ele é presidente do Christians for Israel International e ele vai vários países a convite das igrejas, dos líderes, para levar a mensagem justamente de um livro que ele escreveu e que foi de uma forma milagrosa, traduzido em mais de 35 idiomas sem que ele tenha pedido a alguém que o fizesse. E esse livro chegou nos países, foram traduzidos e ele começou, na verdade, ir atrás, acompanhar este livro pelas nações. Reverendo William, o que é Cristãos por Israel Internacional? Reverend William, what is Christians for Israel International? Well, it's a movement totally interdenominational. We're not part of whatever church, but it's a movement among ordinary Christians who just want to bless the Jewish people and bless Israel, because they have discovered from the Bible that we are living in extraordinary times. We are the generation who sees the restoration of Israel, the Jewish people, back to the promised land, which is a miracle. We see biblical prophecies being fulfilled. And suddenly many Christians realize, what's our position in all of that? Why is God restoring Israel? And what should our involvement be now that we see this happen? And why is it happening? And what will be next on God's agenda? So in over 40 countries now, there are Christians who really want to understand more about Israel and God's plans and purposes with His people. Ok, eu pude entender tudo o que ele disse, mas nem todos estão entendendo. Então, a pastora Val traduz para nós. Ok, Cristãos por Israel Internacional é um movimento. E qual é esse movimento? Quem participa desse movimento? Cristãos. A igreja é um movimento em que está, na verdade, a presença de Deus se manifestando através da palavra, em que traz uma mensagem muito específica para a igreja. Nesse tempo extraordinário que estamos vivendo a respeito, estamos presenciando a restauração de Israel e a importância de nós, igreja, entendermos o que está acontecendo em Israel. Então, não é um movimento interdenominacional, não é uma igreja, não é um para-igreja, é simplesmente um movimento de cristãos, de servos do Senhor, que estão transmitindo uma mensagem para a igreja sobre Israel e a significância de Israel para Deus e para a igreja. Bem, nós sabemos que Deus se move na história, Deus dirige a história e Deus nos traz a sua palavra profética. Mas para se cumprir a palavra profética do Senhor, Deus usa pessoas, Deus usa a mim, Deus usa você. E nós vamos perguntar então, reverendo William, como que Deus tem usado este movimento para
cumprimento de profecia. O que este ministério tem feito pelos judeus? What has this movement, this ministry done for Israel? What we try to do is, first of all, bring an understanding to the church about Israel. O que, em primeiro lugar, o nosso papel é tentar trazer um entendimento para a igreja sobre Israel. Because for centuries, Christianity at large was not interested in the Jews at all. Porque na história do cristianismo, a verdade é que a igreja não se mostrou tão interessada a respeito do povo de judeu, na verdade. So before you can ask Christians to do something for Israel, they first must understand why they should do something for Israel. Nós entendemos que, antes mesmo de pedirmos a um cristão para fazer alguma coisa por Israel, nós precisamos compreender por que devemos fazer alguma coisa por Israel. It's always a process of head, heart, hands. É sempre um processo da mente, do coração e das mãos. First, the head must get the proper biblical information. Primeiramente, a nossa mente deve receber a informação devida bíblica. Then, somehow, the heart must be touched. E, de alguma forma, o coração também deve ser tocado. A kind of revelation about the mystery that Israel must take place. A respeito desta revelação, desse mistério sobre Israel que deve acontecer no coração. And if that happens, then the hands will know what to do practically for Israel. E claro que se compreendemos biblicamente, se recebemos a revelação, as nossas mãos saberão exatamente o que fazer. So the ministry is in existence for over 35 years now. E o ministério existe por mais de 35 anos agora. And over the years, many Christians and churches have been involved and really did something for Israel. E durante esse período de 35 anos, muitas igrejas estão envolvidas e já estão sendo bastante ativas em fazer alguma coisa por Israel. First of all, they start to pray for Israel. Primeira coisa, iniciamos a orar por Israel. And secondly, they want to stand with the Jewish people and with Israel in a very practical way. E, em segundo lugar, nós buscamos estar de uma forma bastante prática do lado de Israel, dando apoio e suporte a Israel. So over the years, we collected a lot of money simply to bring it to Israel. E durante esses anos, nós simplesmente levantamos fundos, recolhemos muitas finanças simplesmente para levar até Israel. For humanitarian projects over there. Para projetos humanitários em Israel. People don't realize it, but for instance, in Jerusalem, 40% of the Jewish population lives under the poverty line. Muitas pessoas desconhecem isso, mas mais de 40% das pessoas que vivem em Israel, elas vivem abaixo do limite da pobreza. So we support Jewish soup kitchens there. Então nós damos apoio e suporte a cozinhas industriais em Israel. We support a project for double handicapped children in Israel. Nós também damos apoio a um projeto de crianças especiais em Israel. Who are mentally and physically handicapped. Elas, na verdade, têm necessidades especiais, tanto mental quanto físicas. There's a Jewish organization that does a wonderful, caring work with Jewish mothers and women for these children. E essa organização, ela não só trabalha com essas crianças, mas elas também fazem um trabalho muito tremendo com as mães dessas crianças. But one of the major projects has always been Aliyah. Mas o nosso projeto principal sempre foi o Aliyah. Aliyah is a Hebrew term. It means the return, the going up of the Jewish people from the world back to Israel. A palavra Aliyah, que é uma palavra em hebraico, significa subir de onde você estiver para casa, ou seja, os judeus espalhados pelo mundo retornando para casa, que é Israel. Which is a prophetic project. Que na verdade é um projeto profético. Because we not only see how the Jews are returning back to the land. Porque na verdade nós não tão somente vemos como eles estão retornando a Israel. But God in His Word says, bring them.
Mas a palavra do Senhor nos diz algo além de olhar que eles, observar o retorno deles. O Senhor diz: leve-os, help them return to the land. ajude-os, auxilie-os a retornar para a terra. So we have, for instance, a team in the Ukraine. Por exemplo, nós temos um time na Ucrânia. And the Ukraine today is a kind of war zone. E hoje nós todos sabemos que a Ucrânia é um campo de batalha hoje, de guerra. Thousands of people die in that battle between the Russians and the Ukrainians. Milhares de pessoas morrem nesta guerra entre ucranianos e russos. And the Jews are threatened from all sides. E os judeus, na verdade, eles são ameaçados por todos os lados. For the first time we have Jewish refugees. Pela primeira vez nós temos judeus refugiados. They flee to Kiev and other places in the Ukraine asking for help. Eles estão fugindo de Kiev, na Ucrânia, e pedindo socorro para ajudá-los a sair daquele lugar. So we have teams to help them with food parcels, with clothes, with everything. E nós temos então essa equipe que os auxilia com roupas, alimentos e tudo mais que eles necessitam. Because the Ukraine has a very severe climate. Porque na Ucrânia nós sabemos que é extremamente fria. And we try whatever we can to find the ways that they quickly can flee, escape, flee from the land of the north, God said in the Bible. E assim como a palavra do Senhor diz que eles devem sair da terra do norte, e a Ucrânia está ao norte de Israel, não é? E é uma terra muito fria, e nós temos tentado fazer tudo que nos é possível para tirá-los dessas terras do norte e levá-los novamente a Israel. Everything we do for Israel, we do it through Jewish organizations. E outra coisa, tudo que fazemos através de organizações judaicas. And that has given us such a great name among the Jewish people. E pelo fato de trabalharmos através deles, nos dá então uma grande reputação no meio da comunidade judaica. Nobody cares about the Jews. Ninguém se importa com os judeus. They are absolutely convinced that the whole world hates them. Na verdade, os judeus estão convictos de que ninguém no mundo, o mundo inteiro os odeia. And there suddenly comes a group of Christians E de repente aparece este grupo de cristãos who say, no, 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 we love you. We want to help you. What can we do for you? E esses cristãos vêm até nós e dizem assim: o que a gente pode fazer por vocês? Nós queremos ajudar vocês. Sometimes Jews in small villages in the Ukraine, when we come and tell them we want to help you, they say, but who are you? Muitas vezes, quando nós estamos nesses pequenos vilarejos na Ucrânia, esses judeus desconfiados nos perguntam: quem que é você? And then these young people, volunteers, say, we're Christians. Aí esses jovens que se voluntariam para isso, são voluntários, dizem assim: nós viemos aqui para ajudá-lo. And then you see them get frightened and startled. E aí esses judeus ficam muito assustados e chegam bastante até a gaguejar nessa situação. Christians helping us? Impossible. Christians hate us. This must be a kind of bad joke. Now something terrible is going to happen. Na verdade, o que eles dizem é o seguinte: cristãos nos ajudar? Os cristãos nos odeiam. Isso deve ser uma pegadinha, uma piada de mau gosto. The pogroms, the persecution of the Jews in the Ukraine, always was done with the help and sometimes at the instigation of the Christian church in the Ukraine. A perseguição dos judeus naquela região do mundo, os pogroms, na verdade foram instigados, incentivados pela igreja cristã naquele local. É por isso que tem toda essa desconfiança. Nós vamos dar uma paradinha aqui, Val. Você está ouvindo aí um pouco a respeito deste trabalho que é feito pelos cristãos, e nós somos cristãos. Nós queremos estar envolvidos, queremos estar juntos, é uma oportunidade muito linda e eu quero que você assista a um VT, uma reportagem sobre Israel hoje. Reverendo William disse sobre judeus pobres. Eu vi judeus ali pedindo dinheiro, judeus tocando violino ou tocando instrumentos, pedindo. E talvez você pense, não, todo judeu é rico. Não é verdade.
Nós precisamos estender as nossas mãos, ajudá-los a voltar para a sua terra, porque isto é bíblico, é a palavra de Deus. Mas antes de continuar a nossa conversa, assista essa reportagem comigo. Veja Israel hoje e a sua necessidade. Vamos lá. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinhas prometido dar-lhes. O texto de Neemias se refere aos hebreus, que ao saírem do Egito foram supridos por Deus em todas as necessidades. Israel vive cercado da glória de Deus. Embora o país viva em constantes conflitos, a promessa sempre se cumpre. Terra Santa, nação que sai vitoriosa nas guerras. Embora o que se mostra sobre Israel sejam só riquezas, o país tem outras realidades. Segundo o relatório anual do Instituto de Seguros Nacionais, em Jerusalém, 1 em cada 5 famílias viveu em 2010 em condições de pobreza. Em Israel, uma família é considerada pobre quando tem renda mensal média inferior a $1.000. Os setores da população mais afetados pela pobreza são os judeus ultra-ortodoxos e os árabes israelenses, principalmente devido a baixas taxas de emprego entre as mulheres árabes e os homens ultra-ortodoxos. Ainda que exista miséria no país, o que de fato sobressai é a beleza presente em cada pedacinho deste lugar que um dia Jesus pisou. Israel é muito visitado por pessoas do mundo inteiro, turistas em busca de bênçãos. Os pontos mais visitados são o Muro das Lamentações, Monte das Oliveiras, Torre de Davi, entre outros. Entre miséria e riqueza, é visível o amor de Deus com os judeus, um povo marcado por lutas e perseguições, mas que vive com a certeza do cumprimento das promessas divinas. הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל. In the whole of Christianity, you see a miracle happen before your very eyes. You see the fulfillment of biblical prophecy. You see the restoration of the Jewish people back to the land of Israel. And it has a deep meaning for the church. We want to spread a message into the church around the world, in all the nations, about the coming of the Lord, the coming of the kingdom, and the great sign of the coming of the kingdom, which is the restoration of the people of Israel to the land. Today it is very, very important that we have a global network of Christians who stand by the nation of Israel and by the Jewish people in solidarity, in unconditional love, something we have not done in the past 2,000 years, not enough. We have to decide if we continue to walk in the paths of our forefathers that basically turned a cold face against the Jewish people, or if we turn our face towards Jesus, towards Jerusalem, towards the Jewish people. And Jesus is coming back, not to Wittenberg, not to Rome, not to New York or Moscow, but to Jerusalem. In 1980, Karl van Oort, a businessman from the Netherlands, decided to sell his company and to show his commitment to Israel through action. This is how Christians for Israel started, a group of Christians with a message from the Bible to the churches. Since its establishment, Christians for Israel has developed into a global movement, active on each of the 5 continents. The work of Christians for Israel basically means a call for repentance, that the church repents for a terrible past. For over 2,000 years, the Jews have been persecuted in the lands of Christendom. And so we want to bring repentance to the church, that she changes her theology, claiming that she replaced Israel as the chosen people of God. I never been
taught about Israel. But that really struck me because I found God's heart is still on Jewish people and the Jewish land. So that's where I became to know it is very important message for the church to realize in this era. We are glorifying God that the message has been spread so fast. The people are so eager to come to Israel to see what is the land is about, and to be part of the coming back of the Jewish people to this land. And whoever comes in the land of Israel, his or her life will never be the same again. Christians for Israel supports many humanitarian projects in Israel to develop the land. Soup kitchens, help to Holocaust survivors, good education, care for the poor and needy in Israeli society. Our calling to comfort Israel basically comes from the Bible, from Isaiah, where it says, "Comfort, comfort ye my people." And I think as Christians, we not only have a calling, but I would say almost an obligation to comfort the Jewish people, because we neglect that calling for so many centuries. God gave us another chance to stand by His chosen people, to show our solidarity and thankfulness. And this we do through deeds with our hands and also with our hearts when we pray for the Jewish nation. For over 20 years, Christians for Israel has been helping Jews from the former Soviet Union, Ethiopia and India to return to the land God promised them, Israel. This is what the Sovereign Lord says, "See, I will beckon to the nations. I will lift up my banner to the peoples. They will bring your sons in their arms and carry your daughters on their hips." In our generation, basically, we see this prophecy being fulfilled in front of our eyes. In the last 25 years, more than 1,200,000 Jewish people from the former Soviet Union came home. They often ask us, we know we have to go, but we are afraid. And then we can give them an advice from the prophet Isaiah, where God says, "Fear not, because I will bring you back." The church has got to open its eyes and understand what the Lord is doing is bringing His people home from the four corners of the earth. Not that they can possess a land and dominate other people, but so they can be ready for the Lord when He comes. Suddenly, the church sees how God is restoring the Jewish people back to the land of Israel. Why is He doing that? Well, first of all, because He promised. Secondly, because He made everlasting covenants with this nation. And thirdly, because He's now going to fulfill all these promises He made to Israel. And it means that we are heading for the coming of the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ, who will come back to Jerusalem, so that from Jerusalem, peace will flow into the whole world, and the nations shall train for war no more. That's why we try to bring this understanding to the church. Muito bem, você pode ver um pouquinho aí de Israel, você pode ouvir um pouquinho o reverendo William falando a respeito do Cristãos por Israel. E agora nós temos também aqui no Brasil, o Ministério Gideões 24 Horas está em parceria com este ministério para abençoar Israel. É muito importante você saber que quando Deus chamou Abraão, Deus lhe deu uma promessa, dizendo que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, e o Senhor dizendo que benditos seriam aqueles que abençoassem. E você observou que desde que a Europa começou a se colocar contra os judeus, matar os judeus no nazismo, no Holocausto, o antissemitismo, então como que tem acontecido vamos dizer assim, como que eles têm caído financeiramente e como sociedade. Eu quero perguntar isso ao reverendo William, um pouquinho sobre esta verdade, sobre o apoio a Israel, o que significa para um país, para a igreja, para as pessoas de um modo geral. Você pode falar com ele. Okay, we know that there is a promise upon those that bless Israel.
and she'd like you to talk a little bit about, obviously from the biblical point of view, what does it mean for a nation to curse, and also what does it mean to a nation to bless Israel? Well, let me give an example of our own country, Holland, where I come from. Eu gostaria de dar o exemplo da minha terra. Eu sou holandês e eu quero falar um pouco sobre a nossa experiência. Holland, in the last few centuries, was the only country in Europe that has always been open and friendly to the Jews. A Holanda, historicamente, é o único país na Europa que durante esses últimos séculos esteve apoiando e dando sempre bem-vindas aos judeus. In the time of the Inquisition, the Jews were kicked out of the southern countries of Europe. Some fled to South America, but many went to the north, to Holland, and they were welcome. Durante a Inquisição, muitos judeus vieram até mesmo para a América do Sul, mas muitos também procuraram as terras do norte, e a Holanda abriu as portas para esses judeus. They were free to build their synagogues in Holland. Eles eram livres para construir as suas sinagogas na Holanda. There's a beautiful Portuguese synagogue for the Sephardic Jews in Amsterdam. Nós temos uma linda sinagoga construída pelos Safaradi, que são os judeus ali daquela região do sul da Europa, né? Construída no coração de Amsterdã. They were free to do their businesses. Eles eram livres para comercializar. And they did very well in Holland. E eles foram muito bem sucedidos na Holanda. But Holland did very well alongside with them. Mas na verdade a Holanda também tem sido um país muito bem sucedido ao lado dos judeus. And that's very practically what God means. Isso é uma forma muito prática de se ver o que Deus diz a respeito disso. Just bless them. Simplesmente abençoe isso. Very practically. Muito praticamente. Help them, be open to them, let they do their thing. Abra as portas para eles, deixe-os livres para eles serem quem eles são e fazer o que eles fazem de bom. And I will bless you for it. E isso traz essa bênção. O Senhor diz: eu os abençoarei. And so Holland, for some centuries, had a much bigger influence that a small country that we are could have done. Na verdade, a Holanda é um país tão pequenininho. No entanto, nós temos sido uma nação de grande influência de uma forma que não se explica por um país tão pequeno geograficamente. The relationship of the Christians in Holland to the Jewish population was also excellent. E na verdade, o relacionamento entre os judeus e os cristãos na Holanda sempre também foram excelentes. The rabbis helped us with the translation of the Bible, of the Old Testament. A nossa tradução do Antigo Testamento, na verdade, foi com a ajuda dos rabinos na Holanda. Because these Calvinistic forefathers had little, if no knowledge of the Hebrew language. Porque, na verdade, os nossos patriarcas calvinistas, eles não tinham o menor conhecimento do hebraico. So they helped them. Então, os rabinos ajudaram os nossos patriarcas a traduzirem o Antigo Testamento. I think, if I'm not mistaken, also in the history of Brazil, the Jewish presence has been very meaningful for Brazil as a nation. E se eu não estiver enganado, eu creio que até vocês mesmo, Brasil, tem tido um relacionamento de grande influência dos judeus neste relacionamento, né, aqui no nosso Brasil. But when you turn your back on them, mas quando nós nos viramos contra eles, when you start cursing them, quando nós começamos a amaldiçoá-los, and a lot of people and nations are cursing the Jews today. E na verdade, hoje nós estamos assistindo várias nações amaldiçoarem os judeus. God will curse you. Deus amaldiçoará essas nações. Not that suddenly lightning comes from the sky to kill you. Não estamos falando de algo assim, um raio cair do céu e matar uma nação, não é isso. Or that God is suddenly judging you. Ou se de repente é como se Deus estivesse julgando você. But God will withdraw his hand from you. Mas na verdade o Senhor vai retirar a mão dele de ti.
He leaves you to yourself. O Senhor, na verdade, deixa esta nação por conta dela mesma. He leaves you as a nation to yourself. Ele abandona deixa que essa nação, na verdade, cuide de si mesmo. And then a nation will experience what the result is of the sin of man. E na verdade, então, essa nação, sem a mão de Deus, ela vai experimentar o sabor do pecado do homem. Because God lifts the restraining power. Porque na verdade o Senhor, então, ele retirando a mão, ele também está, na verdade, deixando de restringir o poder das trevas que com a sua presença impede de afligir aquela nação. So I would say, if a person would want to be blessed personally, simply start blessing the Jewish people. Então, eu quero dizer uma coisa, se uma pessoa quer começar a ser abençoada, simplesmente comece a abençoar um judeu. If your church wants to be blessed, let your church bless Israel. Se a sua igreja deseja ser abençoada, permita que a sua igreja abençoe Israel. If your nation wants to be blessed, bless Israel. Se a sua nação deseja ser abençoada, abençoe Israel. God says, just bless them. O Senhor diz, somente abençoe-os. And leave the rest to me. E deixe o resto comigo. And in the going, you will experience what that means. E no processo dessa caminhada, você vai entender o que significa isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.